terrenos do parque. Já é uma decisão interna da Terracap, já tomada com o governador. A disposição dos terrenos para quem vier a utilizá-los será de cessão de direito de uso por longo prazo, conforme o senhor havia proposto. A Terracap, ela está migrando de um conceito de empresa imobiliária para um conceito novo de agência de desenvolvimento. Então, ela não tem a intenção de vender esses terrenos. Então, isso para esclarecer esse ponto, que deve ser confirmado, obviamente, depois com a Terracap. A questão da participação do Sinfor no colegiado de governança, o colegiado de governança, tal como ele existe hoje, ele, na verdade, é apenas uma revisão de um decreto de 2007, 2008, se não me engano. Foi quando esse colegiado de governança foi criado. Então, o que se fez foi atualizar os nomes que estavam desatualizados. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, na época, tinha outro nome, não tinha inovação, e assim vai. Então, a composição... Me permite, presidente, só para pedir desculpas, eu sei até que, além de ser ruim para mim ficar sem informação, mas eu vejo depois, é deselegante sair antes de ouvir minhas perguntas, mas está havendo a reunião da liderança dos líderes dos partidos para decidir quem vai compor a comissão do impeachment. E ficaria muito ruim para mim não estar na reunião representando meu partido. Então, eu peço licença e depois eu lerei a resposta das 3 perguntas que eu fiz. Tá bom? Obrigado. Totalmente compreensível, nobre senador Cristóvão. Daqui a pouco eu vou estar nessa reunião também. Vai lá e nos represente bem, com certeza. Esse momento oportuno. Com a vossa senhoria, nobre Oscar Kim, já pode continuar com a palavra. Senador, muito prazer em revê-lo. Então, a composição desse colegiado de governança é essencialmente a mesma de quando ela foi criada em 2007. A única alteração fundamental que se fez foi a inclusão da Embrapa nesse colegiado como entidade âncora que se imaginou para dar ao parque a multidisciplinaridade que enriquece o funcionamento de parques. Se o senhor examinar os parques mundo afora, os parques de sucesso são aqueles que são multidisciplinares, porque o conhecimento de uma área enriquece e contribui para o crescimento de outra área. Inclusive, a questão de espaço, que foi mencionado, de que a área seria insuficiente, o parque tem 120 hectares, 121 hectares exatamente, com possibilidades de expansão. Não é um empreendimento que se imagina que vá abrigar grandes empreendimentos, grandes empresas, porque não é esse o mecanismo de funcionamento de um parque tecnológico. O mecanismo de funcionamento de parque tecnológico é pegar conhecimento que se gerou na área acadêmica, buscar a inovação, criar empreendimentos novos a partir desse conhecimento, fazer com que tenham sucesso e expulsá-los de lá. Expulsá-los por causa do sucesso, porque se crescerem, eles precisam buscar outros espaços. Essa que é a natureza de um parque. A presença da Embrapa neste parque, ela não é um centro de pesquisa. O projeto da Embrapa é de colocar dentro do parque o seu centro tecnológico, por onde negócios com as tecnologias geradas pela Embrapa nos diversos centros de pesquisa que ela tem, país afora, possam ser negociados, discutidos, inovados, implantados fora do parque.
A Embrapa seria quase que um parque tecnológico dentro do parque. Bom, as 5 perguntas originais. Qual o estágio do PTCD? Ele está em implantação, nós já discutimos. O que fazer no legislativo? É óbvio que a questão de recursos é uma questão premente para praticamente qualquer coisa que hoje se faça. Há uma carência de recursos que já foi mencionada, foi discutida, e, evidentemente, iniciativas que possam ampliar a disposição de recursos são necessárias e muito bem-vindas. Quantas empresas e empregos podem ser gerados dentro do parque? Eu creio já ter respondido esta pergunta. Não é tão importante saber quantas estarão dentro do parque, é quantas se geram ao redor, qual é a riqueza que se gera para o Distrito Federal como um todo. Tanto que a ideia de parques é ser cercado de áreas para onde os parques extravasam aquilo que dá certo, aquilo que funciona, se implanta fora do parque, ainda na vizinhança, na proximidade, para poder contar com a riqueza intelectual, técnica dos profissionais acadêmicos da universidade. O parque é muito feliz na localização de estar ao lado praticamente da universidade. Ele se beneficia disso, esse contato é que é benéfico. Pergunto se há incentivos. Sim, há e haverá ainda mais, porque nós estamos finalmente no Distrito Federal criando a nossa lei de inovação, que o Distrito Federal é uma das 2 unidades da federação que não tem lei de inovação. Então, nós estamos pegando o marco legal, que foi recentemente aprovado pelo Congresso, que ainda tem pendências a serem resolvidas, e ajustamos um projeto de lei que está na fase final de discussão na área acadêmica, na área de ciência e tecnologia, para ser encaminhado à Câmara Distrital. Então, nós pretendemos enviar esse projeto de lei em junho, esse é o nosso cronograma, para a Câmara Distrital, que contará com as formulações típicas de incentivos e estímulos para que essas coisas aconteçam. Se o parque tecnológico é uma alternativa de desenvolvimento, claro, é esta a ideia que está atrás da criação do parque desde o início, desde quando foi concebido em 2002. As perguntas do senador Cristóvão, o que fazer para ajudar, volto à questão, realmente, essencialmente uma questão de recursos. Implantar um parque é caro, não há dúvida. Eu fico pensando neste conflito de é melhor aplicar num parque ou na educação básica? Como conviver? Um parque é também um instrumento de educação. A educação continua, ela é básica, mas em algum momento é preciso gerar a força de trabalho altamente qualificadas. É um papel da universidade, um papel das escolas técnicas, mas o parque, essencialmente, precisa dessa qualificação. A riqueza que um parque traz para uma região onde ele se implanta consiste, inclusive, no fato de contribuir por demandar para a qualificação educacional das pessoas, da formação das pessoas. Como conviver com a crise financeira e ao mesmo tempo que é preciso implantar o parque, como levantou o senador Cristóvão. Sim, o problema é real. A crise financeira, ela nos abate a todos e, no entanto, é preciso continuar fazendo. Vamos continuar fazendo, na medida das possibilidades. E a última pergunta do senador Cristóvão também toca com o assunto do nível educacional no Distrito Federal,
como isso convive com o parque. Eu vejo isto como um esforço, um ajuda o outro. Quer dizer, eles são mutuamente, eles são complementares. O parque exige mão de obra qualificada, o que as empresas que venham a se implantar lá, eles exigem isso, pressionarão a universidade, pressionarão as escolas técnicas têm interesse, a universidade tem interesse, eles acabam construindo uma vida conjunta. Eu não sei se eu consegui esgotar as perguntas, creio que sim. Certeza, geralmente a gente... Obrigado, doutor Klinger. Agora, porque eu sou diretor de uma grande empresa de tecnologia que produz muito aqui em Brasília e nós acabamos de ser expulsos. Muito obrigado. Espera um tempinho. Perdão, não consegui. As empresas que produzirão não terão espaço. Quando começar a produzir, sairão. Muito obrigado. Não é esse, nobre, não é esse o objetivo.